Opa! Estamos aqui mais uma vez para aquela revisão sinistra e com vocês hoje falando sobre antiplaquetário, anticoagulantes e fibrinolíticos. Não saia daí, não perca, sobe a vinheta! Pessoal, hoje uma revisão rápida, mas extremamente fundamental para o pessoal da área da saúde que tem uma certa dificuldade com o cascata da coagulação. Não vamos mexer com esse diabo, mas vamos estar aqui falando sobre medicação, farmacocinética, farmacologia, que é o interesse desse vídeo, numa revisão assim, melzinho na chupeta para vocês, belezinha? Então, para início de conversa, já iniciamos com os antiplaquetários. Mas, antes de tudo, eu preciso que você entenda como que funciona a ativação das plaquetas, porque isso é primordial para a gente estar entendendo o mecanismo de ação dos antiplaquetários, tá bom? Então, aqui nós temos representado uma plaqueta, não sei se você está conseguindo enxergar aí meu mouse. E a plaqueta, quando ela encontra uma lesão tecidual aqui no endotélio, ela vai ser ativada. E aí ela produz algumas coisas, entre elas o ADP e o tromboxano A2, tá? Isso através da degranulação. E ela também acaba ativando esse ganchinho, que é a glicoproteína 2B3A, que se liga ao famoso fibrinogênio. Tá bom? E essa produção do tromboxano A2 vem através da COX-1, pela cascata ali do ácido araquidônico, que você pode estar dando uma revisão muito simples, né, lá de bioquímica. E essa produção, né, ela acontece, como eu já falei, pela essa COX-1, tá? Isso é de suma importância. E ela liberando esses fatores, principalmente o tromboxano A2 e o ADP, vai ativar, então, ali outras plaquetas, como você está vendo aí na imagem. E essa daqui é uma plaqueta que estava circulando, ela passa perto dessa plaqueta que está sendo ativada. Só que, presta atenção. Antes de a gente continuar, nós também precisamos entender por que a plaqueta ela circula no estado inativado e não no estado ativado. E eu vou explicar para vocês isso, Quando a plaqueta ela está no estado inativado aqui na circulação, isso é porque ela tem um alto índice de AMP cíclico, que são esses balãozinhos vermelhos. Com o aumento do AMP cíclico, ela diminui, né, ela inibe aqui o nosso ganchinho que a gente já falou, que é a glicoproteína 2B3A. Tá? Para esse ganchinho ser ativado também, nós aumentamos o número de cálcio, inibimos o AMP cíclico e esse ganchinho então ele é ativado e se liga aqui no fibrinogênio, ficando aderido então plaqueta com plaqueta. E nós temos três receptores básicos aí da plaqueta para ela poder ser ativada. Um é através do tromboxano A2, tá? Que se liga aqui. Outro um receptor de ADP e outro um receptor de trombina, que se liga aqui. Só que a plaqueta ela também é inibida pelos fatores do endotélio. Da mesma forma que a COX-1 produz o tromboxano A2 na plaqueta, a COX-1 endotelial produz aí a prostaciclina, a famosa PGI2. E ela, então, aqui inativa o cálcio, aumenta o AMP cíclico e inibe a glicoproteína 2B3A. Por quê? Não vai estar tendo o tromboxano A2 nem o ADP, porque a plaqueta não está ativada e aí ela se mantém, então, no estado inibido. Eu espero de verdade que você tenha entendido essa parte, senão você volta o vídeo um pouquinho e tenta fazer esse raciocínio aí que é bem fácil da gente estar entendendo para a gente prosseguir aí adiante, tá bom? Então quando nós temos esses fatores todos juntos sendo ativados, através do receptor TP para o tromboxano A2, o P2Y para o ADP e o PAR1 para a trombina, ele ganha então da inibição, ativando a plaqueta conforme a gente já falou. Tá bom, e toda essa conversa é para explicar para vocês aqui a ativação, né? Que quando ocorre a ativação, a inibição para, o AMP cíclico diminui, o cálcio aumenta e o ganchinho então está pronto para se ligar aqui, dentro junto com o fibrinogênio e fazer a adesão plaquetária. E aí nós temos basicamente
5 vias, você está vendo aí, ó, 5 vias medicamentosas que nós podemos inibir essa agregação plaquetária, que é o que a gente conhece como os antiplaquetários, tá bom? Então aí, a ligação 1 vem através do que nós conhecemos como o AS, né? Ele inibe irreversivelmente, tá? E quando a gente fala irreversivelmente, ele se liga e não sai mais. Não existe uma competição por concentração pelo KD lá da bioquímica. E então é irreversível, ele inibe essa COX-1 e assim não temos a produção do tramboxano A2. Qual que é o detalhe aqui? Que nós também temos a COX-1 sendo utilizada pelo endotélio. Por isso que a gente utiliza doses baixas, tá? Isso tem uma explicação. Porque a plaqueta não possui núcleo, então ela não é capaz de produzir novas proteínas e repor o seu mecanismo ali de ação, né? os seus trabalhadores. Já o endotélio, ele possui núcleo, então ela consegue repor o mecanismo. Então, a gente não pode falar que o AS não inibe o endotélio, mas ele inibe, tá? Mas por ser irreversível, a plaqueta não consegue fazer as suas proteínas de ação e assim ela só vai voltar a funcionar quando produzirem novas plaquetas. Então se a gente aumenta a dose do AS, ele inibe também a COX-1 do endotélio, inibindo a ativação, né? Porque a produção de prostaciclina inativa as plaquetas. Então seria um jogo ruim. Você entendeu essa parte? Tá? Então, bora para frente. O mecanismo 2 que você está vendo aí na imagem é através do ADP. A adenosina difosfato produzida pela plaqueta na sua degranulação, quando ela é ativada, se liga nesse P2Y plaquetário para ativar as plaquetas circulantes. E o que é isso tudo, essa churumela aí? A gente pode então acabar bloqueando ele com um medicamento chamado clopidogrel. Tá? O clopidogrel, ele é também importantíssimo. Isso porque ele também se liga de uma forma irreversível ao P2Y, tá? E a gente tem outros medicamentos, talvez não muito utilizados, como o ticagrelor, e ele se liga de uma maneira reversível, porém num sítio de ação diferente do clopidogrel. Então fique em mente mais o clopidogrel, porque ele é assim, muito mais famoso e muito mais utilizado. Não vamos estar falando sobre esse terceiro mecanismo aqui, porque não tem muita relevância hoje, principalmente para a prova, que eu estou fazendo esse resumo para a nossa prova de farmacologia, tá? Então ele age inibindo a trobina. O quarto mecanismo vem através do AMP cíclico, que se chama o medicamento dipiramidol. E ele inibe uma enzima chamada fosfodiesterase, que degradaria o AMP cíclico, estouraria aí então os balãozinhos, conforme você está vendo na imagem. Então ele inibe essa enzima, então os AMP cíclicos não reduzem, então a plaqueta se mantém no estado ativado e o cálcio então ele não aumenta. E o quinto mecanismo de ação seria os famosos MABs aí da vida, que são medicamentos extremamente caros, imunomodulados, né, que tem a capacidade de especificidade de se ligar no ganchinho, que é a glicoproteína 2B3A. E é muito específico e muito eficaz também. Qual que é o grande problema aí dos MABs da vida? Preço. São medicamentos extremamente caros e inviabiliza o nosso sistema único de saúde, tá? Porque nós temos que ver que atendemos a população inteira. Ficaria muito caro comprar somente com uma ordem judicial, acho eu, no meu achismo puro, tá bom? E passando então para frente, depois dos antiplaquetários, nós entramos nos anticoagulantes. E aqui estou trazendo para vocês esse demônio que é a cascata de coagulação. O interessante não é você decorar todas elas, embora a prática vai levando você a saber, mas é entender que nós temos duas vias e que a via aqui do fator 10, né, que é um fator extremamente importante da via comum, faz com que a protrombina se vire uma trombina e ela então cliva o fibrinogênio em fibrina, formando então a rede de coágulos que vai segurar, tá? Essa rede, ela é fundamental
para que o trombo ele se forme, porque a agregação plaquetária é uma agregação fraca. E a fibrina, então, é a rede que sustenta tudo isso para poder formar o tampão, né, e impedir o sangramento em si. Tá? Então, com isso em mente, vamos passar aí para falar sobre os anticoagulantes. O primeiro deles, claro, né, a heparina. A heparina, nós temos dois tipos, a heparina não fracionada, que é a heparina grande, e ela se liga aos dois fatores, o fator 2 e o fator 10, e temos aqui a heparina de baixo peso molecular, que se liga apenas no fator 10A. E a heparina em si não é ela que faz a degradação dos fatores de coagulação, mas ela ajuda a antitrombina 3 a degradar mais rápido, e ela é muito eficiente. Qual que é o problema? É o risco de sangramento. Então, os anticoagulantes em si, eles têm aí um risco de sangramento, belezinha? E claro, nós não podemos deixar de citar o reversor de heparina, que é o sulfato de protamina. Então, se o paciente começar a sangrar, é dado aí esse sulfato de protamina, beleza? Vamos passar então para... essa imagem aqui eu acho ela muito legal, porque explica bem, né, bem visual, como que a antitrombina ela funciona inibindo aí os fatores de coagulação. Então são vários fatores que ela consegue inibir através da ação da antitrombina 3. E ela vai começar a ter ação quando ela degradar todos esses fatores, né? Então até ser produzido novos. Enquanto tem esses fatores e ela ainda não degradou todos, o mecanismo de ação ainda não está funcionando da heparina. Na verdade não é que esteja funcionando, está. Só que demora um tempo para que ele faça a sua ação. Tá? E aí nós temos uma outra classe, que é a varfarina. A varfarina tem um mecanismo de ação que ela degrada os fatores dependentes de vitamina K. Eu lembro que no meu Instagram eu acabei colocando lá um mnemônico, né, uma forma bem interessante de a gente gravar os fatores dependentes de vitamina K. Que é como se fosse uma prova, 2 mais 7 igual a 9, parabéns, tirou 10! Tá aí meu Instagram para quem quiser me seguir, mandar mensagens, dicas, qualquer coisa que seja, para interagir, é só me seguir lá, israel.gferreira, beleza? Então esses são os fatores dependentes de vitamina K, que a varfarina então vai estar inibindo. Só que a nossa grande amiga varfarina, ela tem uma particularidade, é que além de agir sobre esses fatores, ela também degrada a proteína C e a proteína S, que também são anticoagulantes. Então, no começo, não se pode usar a varfarina sozinha. Então, a gente associa a varfarina com uma heparina para que, quando ela comece a fazer efeito, a heparina segure, né? Porque ela também deleta essas proteínas C e S, e isso acaba não reequilibrando, né? Porque, embora ela iniba os fatores dependentes de vitamina K, ela também tira os anticoagulantes, né? Então, isso é ruim, beleza? O reversor de varfarina se chama fitonadiona, que é uma vitamina K, aí, então, para poder repor os fatores que foram perdidos. Vale aqui ressaltar também os inibidores de fator 10A, que eu uso o mnemônico risco ao êmbolo, que é rivaroxapana, apixabana e edoxapana. E para fechar esse grupo dos anticoagulantes, nós temos os inibidores diretos de trombinas, famosos IDTs, que é a lepirudina e a dabigatrana, que é o mais aí conhecido. E a grande vantagem é que eles já inibem direto, não fica dependendo aí dos fatores de coagulação serem consumidos, né? Ela já vai lá e inibe direto a antitrombina 3. Passando então para os fibrinolíticos, se você lembra a cascata de coagulação, ela termina quando a plasmina, né, o plasminogênio, consegue destruir essa malha de fibrina que foi criada e assim desfaz todo aquele coágulo, todo aquele trombo, tá? E os fibrinolíticos vão agir exatamente nisso. E o primeiro deles é a streptokinase, que vem lá das bactérias, se você lembra do Streptococcus, né? E qual que é a vantagem e a desvantagem da gente estar usando a streptokinase?
ela tem essa função, né, a grande vantagem é que ela consegue ativar o plasminogênio em plasmina para que ele então vá lá e destrua essa rede, tá bom? Só que ela possui umas desvantagens que a gente vai ver, que é, além dela ativar a plasmina do coágulo, ela também ativa a plasmina circulante, embora a gente tenha aí alguns fatores, se você pesquisar, que inativa a plasmina circulante, a plasmina sanguínea, o grande número de streptoquinases vai acabar ativando a plasmina sanguínea e ela degrada fibrinogênio, fator 5 e fator 8. E isso então é mais propício para ter sangramentos, né? Então a streptoquinase não é muito específica para plasmina do coágulo. E isso corre o risco de sangramento e ela também, como vem das bactérias, acaba gerando uma reação imune e ela não pode ser usada depois ali de 5 dias, tá? E a uroquinase não, ela já tem uma afinidade pela plasmina, pelo plasminogênio do coágulo, tá? E ativa então o do coágulo. Mas eu quero falar para vocês mesmo sobre alteplase, reteplase e tenecteplase. A alteplase nada mais é do que um TPA recombinante. Que é isso? Nós já temos naturalmente, né, fisiologicamente falando, o TPA, que é o ativador tecidual de plasminogênio. E aí eles conseguiram, através de recombinação de DNA, fazer o alteplase. O reteplase e o tenecteplase já são modificações, a grande vantagem é a meia-vida, e elas então, como tem uma meia-vida longa, podem ser dadas, infundidas em bolos, tá? E a grande vantagem do alteplase é que ela consegue se ligar nesse resíduo de lisina, tá? Que é muito específico do trombo e da rede de fibrinogênio, de fibrina formado. E quando ele se liga, ela consegue ativar essa plasmina do trombo muito mais rápido. Então ela é muito mais eficaz aí, tá bom? E os fibrinolíticos nós usamos aí para infarto do miocárdio, né? Isso dado até 1 hora. Depois ele vai perdendo a sua eficácia com o passar do tempo. Também é usado para TVP, né? O trombo venoso profundo, isquemias agudas. E para restaurar aí catéteres ocluído, né? Porque como está usando um catéter, ele pode acabar conseguindo fazer o trombo, né? E aí usa-se alteplase para esse catéter ficar viável. Então ele tem mais eficácia também, os fibrinolíticos, em trombos venosos do que em trombos arteriais, tá bom? E vamos falar então dos antifibrinolíticos, que eles conseguem então mimetizar esse resíduo de lisina que a gente conversou lá atrás e impede que o plasminogênio e a plasmina e até o próprio TPA se liguem nos resíduos do trombo, fazendo com que o trombo ele fique ali. Então, se teve o sangramento, nós usamos os antifibrinolíticos, tá? Ah, Israel, mas quem são esses antifibrinolíticos? É o ácido tranexênico que a gente estuda lá dentro da farmacologia. Então é ele que é utilizado como o reversor dos fibrinolíticos. Belezinha, pessoal? Estamos aí com menos de 20 minutos de vídeo, então eu acho que é interessante fazer algumas questões, né? Algumas questões que eu mesmo fiz através das leituras, principalmente Hangdale, Lange e o Goodman. E vamos estar fazendo aqui através dos meus flashcards, belezinha? Então, quais são os efeitos adversos da varfarina e como reverter? Conforme a gente já conversou, hemorragia intestinal cerebral, a suspensão do medicamento é um uso, ou vitamina K e plasma fresco, né? Por que a streptoquinase fibrinolítico não pode ser usada após cerca de 4 dias? Por causa daquela... do mecanismo imunológico, né? Então, como ela deriva de uma bactéria, a sua ação é bloqueada por anticorpo. Como é monitorado o efeito da varfarina? A gente não falou isso no vídeo, mas é através do TP, que é o tempo de protrombina expresso pelo INR, tá? Ação da alteplase, a gente já conversou aqui dentro, ele é um TPA, né, mais ativo para o plasminogênio ligado à fibrina, então tem uma alta seletividade e especificidade para o coágulo. Isso aqui é para mim gravar os IDTs, né? Que é lepirudina e dabigatran.
Vitamina K é essencial para que fatores de coagulação? A gente já falou, 2 mais 7 é 9, parabéns, tirou 10. Esses aí são os fatores. O que é o TP e o NR? É o tempo de protrombina, que precisa de cálcio e trombobina. Isso aqui, cara, na verdade, é um conhecimento assim mais aprofundado de exames laboratoriais. Qual heparina tem mais potência? A gente não falou isso no vídeo, mas é a heparina não fracionada, porque ela consegue degradar dois fatores, se você lembrar lá, né? O fator 10A e também o fator que está lá no vídeo. Só assistir. Qual a vantagem das iridinas para as heparinas? As iridinas, como a da bigatrana, nossa, meu Deus, sai! Não depende dos fatores, apenas da trombina, né? Então eles não precisam da antitrombina 3 e bloqueia a conversão do fibrinogênio em fibrina. Mnemônico para as iridinas, os inibidores de trombina, que foi aquele lá que a gente acabou de ver. Fatores protrombogênicos armazenados no endotélio. Olha, isso aqui é uma pergunta interessante, né? Então, os fatores de von Willebrand, adesão de plaquetas, fator tecidual e o PAI-1, plasminogênio ativador. É o inibidor do ativador de plasminogênio. A dose não precisamos saber. O clopidogrel já fomos falado aí no vídeo, né? Para VE e AM, entre outras coisas. Por que a heparina de baixo peso molecular não atua sobre a trombina? Porque ela é pequena. Essa, na verdade, é a resposta. Ela não consegue se ligar na enzima. Qual a diferença do... o ticagrelor, gente, não é muito usado, né? Mnemônico dos antiplaquetários antagonistas, que é clopidogrel, isso aqui é muito mais... Esse não... Tratamento de HIT, né? Então aqui está no mnemônico inglês, mas o HIT ele é tratado com a iridina. O HIT é uma doença autoimune porque ele acaba ativando o fator plaquetário 4. Então a heparina estimula, faz ali então um aglomerado, né, que ativa o fator plaquetário 4, causando então a HIT. Porque o endotélio normalmente é uma superfície não trombogênica por causa dos fatores, o heparansulfato, a prostaciclina, a antitrombina 3. Aqui já é uma outra pergunta sobre hemofilia, né? A hemofilia do tipo A é o fator 8 e a do tipo B é o fator 9, tá? Trombo vermelho. O que é o fator tecidual? Nada mais é do que o fator 7, através da lesão lá da cascata, que a gente já conhece, tá? Então, o tromboxano A2, quem inibe ele? O AS. Tá? Esse aqui é o mnemônico. Efeitos adversos do clopidogrel, que a gente já falou, sangramento. Tá? E ele também interage com o omeprazol e isomeprazol. Como o endotélio inibe a trombogênese. Prostaciclina converte ADP em adenosina. Tem também a produção de TPA, expressa trombomodulina, que é um conhecimento aí mais aprofundado do que não foi dito aí no vídeo, né? Cascata de coagulação. O que é trombocitopenia? Trombocitopenia induzida por heparina, que a gente acabou de falar, que é o HIT. Ocorre de 2 a 14 dias depois do início do tratamento. Então, os anticorpos envolvidos aí, IgM e IgG, contra esse complexo da heparina, né, que é essa junção. O anticorpo, então, se liga ao fator plaquetário 4 na superfície endotelial, causando a lesão, trombose, coagulação, né, disseminada. Como a aspirina atua como antiplaquetário, nem vou responder. Mecanismos de ação de medicamentos antifosfodiesterase, que a gente já falou lá no vídeo, que é o dipiridamol, né? Qual o fator mais importante que evita que todo o sangue coagule quando a cascata é ativada? Antitrombina 3. Vamos ver uma outra pergunta aqui mais bem elaborada, né? Varfarina já falamos. Essa pergunta é boa, né? Quem inativa a plasmina que escapa para a circulação? É o PAI-1, Plasminogênio Activator Inhibitor. Tríade de Virchow. Qual heparina tem tendência menor de causar HIT? É a de baixo peso molecular, né? Fármacos que
potencializam a varfarina, importante, né? Eles inibem ali o metabolismo hepático, como ciprofloxacino, metronidazol, amiodarona. Tem outros que inibem a redução da vitamina K, por exemplo, a cefalosporina. Essa é uma pergunta boa, né? Além dos fatores de vitamina K, que outras proteínas são inibidas pela varfarina? A gente conversou lá no vídeo, a proteína C e S. Porque a lipoproteína A aumentada é um risco independente para o IAM, porque ela se liga exatamente no sítio onde a plasmina iria romper, né? Ele então inibe esse TPA, que iria ativar o plasminogênio tecidual. Então, a lipoproteína A tem sido muito discutida hoje como um marcador, né, para a trombogênese, um marcador de IAM também. Como reverter os efeitos da heparina? Conversamos, sulfato de protamina. Qual a ação da streptokinase? Também falamos, né? Também falamos sobre isso. Como se dá a primeira fase, a adesão na hemostasia primária. Então aqui é um conhecimento um pouco mais aprofundado. A primeira coisa que acontece é uma ligação fraca através da glicoproteína 6 da plaqueta que se liga ao colágeno. E depois a glicoproteína 1 se liga com mais força ao fator de Van Willebrand. Tá? Então isso daí é o mecanismo corretinho, mais aprofundado. Porque a varfarina precisa ser usada com heparina no início. Falamos também lá no vídeo sobre a proteína C e a proteína S. Mecanismo de ação do ácido tranexênico, sei lá, né? Como as plaquetas se mantêm inativas no sangue, também falamos no vídeo. Qual a importância da trombina se ligar à trombomodulina? Ela inativa o anticoagulante, que é a proteína C, e ela também inativa os fatores 5A e 7A, tá? Tá todo lá naquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Principais fármacos para prevenir ou tratar trombos venosos vermelhos são os anticoagulantes injetáveis, heparina, varfarina, inibidores de trombina. E é isso daí, pessoal, que nós precisamos, tá? Como uma boa revisão aí das três classes, né? Os antiplaquetários, anticoagulantes e fibrinolíticos. Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto para a próxima!